queridas flores e brotinhos. Hoje eu convidei amiga querida, super nutricionista, assim, uma pessoa que tem uma visão muito ampla da saúde, para a gente conversar sobre o nosso vilão do momento, que é o açúcar, né? Para a gente conversar um pouco mais para além daquilo que a gente já sabe, né? Porque açúcar demais engorda, açúcar demais vai afetar isso, aquilo, enfim. Eu quero conversar um pouco com a Gabi, vou fazer algumas perguntas para ela trazer para a gente informações que vão além desse senso comum que a gente tem, né? Então, Gabi, uma coisa que a gente vê muito nessa parte da alimentação viva, né? E quem está ligado mais nessas questões da alimentação mais voltada para a ideia de alcalinizar o corpo e tal, é que existem alimentos que são acidificantes do corpo, né? Alimentos. E o açúcar está dentro dessa categoria, né? Então, queria que você explicasse um pouco para a gente como que é isso dele acidificar o corpo, o que acontece, como é que isso funciona. Isso. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Vamos lá. Todo açúcar, gente, todo alimento ácido para o corpo é um alimento rico em íons de hidrogênio, só para a gente entender, tá? Toda a molécula existe no açúcar, o polissacarídeo, oligosacarídeo e o monossacarídeo. Então, que são divididos em 3 grupos, basicamente, para a gente entender o que é um monossacarídeo, o que é um oligosacarídeo e um poli. Então, o monossacarídeo é a galactose, é a frutose, né? Que é importante a gente entender como é que isso funciona no corpo. E quando você tem um oligosacarídeo, é quando você tem mais do que 7 carbonos. Então, quando você tem até 7 carbonos, você tem o monossacarídeo. Quando você passa de 7 carbonos, de 7 a 10 carbonos, nós temos o oligosacarídeo ou disacarídeo. A gente tem um agrupamento. Por exemplo, é quando eu tenho a maltose, eu tenho a sacarose, que é a maltose, a glicose com glicose. Eu juntei 2 moléculas. Teve hidrólise, tem a participação da água, eu juntei carrinhos. E aí eu tenho também a sacarose, que nada mais é que a glicose com a frutose. Depois eu tenho a lactose, que eu juntei a galactose com a glicose. Então, todo esse processo de união, tá? Só para a gente poder entender, tem um processo de hidrólise das moléculas. Então, eu preciso, quando eu como determinado alimento, se ele for um monossacarídeo, ele vai chegar muito mais rápido à corrente sanguínea. Ele não precisa ser metabolizado, ele não tem fibra, ele é um açúcar de alto impacto, é um açúcar que vai demandar muita insulina. Chegou, bateu, levou, gente, já vai para a corrente sanguínea. E isso é importante para a gente entender que quando ele tem fibra, ele diminui a acidez dele e ele fica mais tempo lá no intestino e não chega tão rápido à corrente sanguínea e demanda menos insulina. Glicose demanda insulina. E aí, quando você tem um polissacarídeo, é quando você fala dos amidos, da celulose, você tem muita fibra e você tem mais do que 10 carbonos. O carbono, gente, ele não vem só para gerar energia. A fonte primária de energia é a glicose, é o carboidrato. Mas ele também é estrutural. Todo o nosso corpo, tudo é carbono. Tudo é carbono, estrutura de moléculas, estruturas de enzima. Quando eu tenho um oligosacarídeo, um disacarídeo, eu preciso de uma enzima para poder quebrar, para poder catalisar, para poder acelerar aquele processo de reação. Então, para eu separar aquilo tudo, eu preciso da enzima. Essa enzima, ela é um ativador. E se você não tem a enzima? Por exemplo, vou falar aqui da lactose. Você comeu leitinho, biscoitinho, que tem lá o queijinho, tudo que tem lactose. Se você não tiver a lactase, para poder separar, fazer a separação dessa molécula, da galactose para a glicose, o que vai acontecer? Essa molécula pode virar uma toxina, criar permeabilidade intestinal, porque ela não foi
decodificada. Então, ela pode virar um agente agressor, vai ficar parada no seu intestino, a bactéria do mal vai agir ali, vai produzir substâncias tóxicas e ácidas. Então, essa enzima, ela não funciona porque vocês querem. Depende da quantidade de substrato, come lactose, da onde que a gente tem que tem tanta lactase? Não tem. Depende do pH, aquele intestino todo ácido, cheio de íon de hidrogênio, porque o açúcar é ácido, o sal é ácido, a carne é ácida. Então, naquele pH, a enzima fala, hoje eu vou fazer minha unha, não vou trabalhar, não. Ela não vai. Ela não quer trabalhar, ela é preguiçosa. E se mudar a temperatura do corpo? Ela gosta de trabalhar em temperatura de 35 a 40. Esfriou, você tá gelado, tá estressado, tá um frio do cão aqui dentro, ela fala, não vou trabalhar também não, vou ficar na rede. E não vai. E aí você não consegue quebrar o substrato e transformar, porque eu preciso quebrar para entrar. E aí vai acidificando o intestino com moléculas não digeridas. Aí cria, porque o intestino é uma folhinha de papel. Então, imagina um blocão, um tijolão batendo no intestino. Fura. E aquele corpo estranho entra para a corrente sanguínea. E a bactéria do mal cresce, produz substâncias ácidas, e o alimento muito sal, muito açúcar, fica mais ácido. Confusão. Como que a gente faz para produzir um ambiente que seja mais favorável para as bactérias ficarem menos preguiçosas, não, para as enzimas ficarem mais ativas e para as bactérias do mal terem um ambiente menos favorável para se reproduzir? Sobretudo no que se refere aos doces, né? O açúcar e tudo mais. A gente, quando começa a comer muito açúcar, né? Eu vou ficar com um intestino mais ácido, o pH do intestino é 8, tá? Então, conforme eu consumo alimentos ricos em íons de hidrogênio, eu vou diminuindo esse pH. Então, ele vai para 7, para 6, para 5. As escolhas, tanto é que uma carne, ela fica vermelhinha. Quando ela vai perdendo a acidez dela, ela vai ficando marrom, ela vai oxidando, porque sai o hidrogênio, entra o oxigênio. Então, ela vem muito bem embalada, para o oxigênio não ter contato, para não oxidá-lo. Então, quando eu tenho muitos íons de hidrogênio, eu vou ficando muito ácida. E a minha microbiota, que é distribuída entre bactérias do bem e do mal, eu geralmente, num pH de 8, no pH acima de 7,5, tenho bactérias do bem em maior número. É as bactérias biogênicas. Então, o que essas bactérias fazem? Elas ajudam a produzir o suco entérico, que vai ajudar a metabolizar melhor, vai ajudar na produção da nossa lactase, da nossa maltase, sacarase, todas aquelas enzimas daquilo que a gente come demais, da lactase. Então, o suco entérico é importante, mas quem produz são as bactérias biogênicas. As bactérias biogênicas também sintetizam a vitamina K, que ajuda na coagulação sanguínea, que ajuda na nossa parte sanguínea. Também produzem vitaminas do complexo B. E essas vitaminas são muito importantes para a nossa digestão. Então, a bactéria do bem produz todos os hormônios que controlam a insulina. Às vezes, vocês estão com a insulina muito alta e, não, mas eu não como tanto açúcar assim. Eu não como doce, mas a minha insulina... Porque a microbiota biogênica produz hormônios que controlam a secreção da insulina no pâncreas. Então, ela tem uma função muito grandiosa dentro do intestino. E no intestino ácido, elas não sobrevivem, elas vão morrendo. Elas não conseguem sobreviver num ambiente de pH 7. Mas eu, hoje de manhã, tomei um café com leite. O leite é muito ácido, tem muitos íons de hidrogênio. Pão com ovo. O ovo também é proteína. Tudo que for proteína tem muitos íons de hidrogênio. E aí elas não se mantêm vivas. A bactéria do mal, ao contrário, adora ambiente ácido e começa a se multiplicar. E multiplica e vai se multiplicando muito rápido. Essa bactéria do mal, o que ela vai fazer? Produzir substâncias ácidas para se manter ali dentro. Nitrito, fenol, nitrato, LPS. Essas substâncias ácidas criam um ambiente para que ela continue se multiplicando. Só que as substâncias ácidas acabam gerando na gente uma excitabilidade. A perninha começa a tremer, aí eu começo a ranger os dentes, começo a ficar impaciente, fico sem foco, sem concentração, acelerada, porque a substância ácida me gera
esse desequilíbrio mexendo no meu comportamento. E eu fico com a língua, com o paladar ácido, as minhas papilas gustativas modificam e eu começo a ter vontade de comer alimentos ácidos. Aí eu quero comer mais açúcar, mais pão, mais bolo, mais biscoito, mais fritura, tudo que for crocante. Vocês vão ver que as crianças começam a querer tudo muito crocante, tudo fritinho, tudo porque ela já não quer mais nada que a bactéria biogênica gosta, que são frutas, legumes, verduras e grãos. E aí vai acidificando mais. Só que aí tem mais confusão para dentro. Aí a gente para por enquanto por aqui, pra vocês entenderem. Então, às vezes a pessoa vai dizer assim, mas eu nem como açúcar. Eu parei de comer açúcar, parei de comer a coisa. Aí bota aqueles adoçantes que a gente sabe até, pode até falar um pouco deles. Então, mas se o resto da alimentação não está num equilíbrio entre o que você come de verduras, frutas, grãos, vegetais frescos in natura, para ajudar a fazer um equilíbrio com aquilo que você come de bobaginha, você acaba podendo desenvolver os mesmos problemas que se você comesse muito açúcar. Exato, porque assim, por exemplo, quando eu como só, eu estou em disbiose. Disbiose nada mais é que tenho mais bactéria do mal do que do bem. Porque o certo é ter mais do bem do que do mal. Esse é o equilíbrio. As do bem são mais importantes e favoráveis a um equilíbrio orgânico. Então, se eu tenho mais bactéria do mal, tá? E eu crio uma ambiência para que elas sempre ganhem o terreno, comendo alimentos ácidos, não importa qual for, se eu comer muita carne, muito frango, muito peixe, muito ovo, tem muitos íons de hidrogênio. Eu mantenho um ambiente ácido. Quando você come um amido, não importa qual seja, um simples pão, uma simples tapioca. O amido, por exemplo, eu acho que a gente já conversou isso numa outra aula, mas eu vou reforçar para a gente lembrar. Se você toma uma cervejinha, o que é a cerveja? É a ação do fungo na cevada. Cevada é um amido. Então, o fungo fermenta a cevada e transforma a cevada num álcool chamado cerveja. Quando o fungo age na batata, ele fermenta a batata e transforma num álcool chamado vodka. E assim na cana-de-açúcar, faz a cachaça, e assim na uva, faz o vinho. Todo o amido fermentado com a ação do fungo gera álcool. Imagina uma microbiota ácida, óbvio que o fungo vai crescer. Faz parte. O fungo está ali no ambiente ácido. Aí você, um belo dia, comeu só uma tapioca e você quase não está comendo amido. Mas naquele momento de um ambiente ácido, o fungo vai agir no seu próprio amido, não importa qual seja. Se tiver muita fibra, ele não consegue atuar. Mas se não tiver fibra, se for um amido refinado, um pãozinho, uma tapioca, porque também é refinada, né? Ele vai agir lá no substrato e vai transformar em álcool. Esse álcool é muito tóxico para a microbiota, e esse álcool vai a caminho do fígado. Então, você vai gerar uma produção de álcool muito forte dentro do seu próprio organismo, e você não bebe. E aí as pessoas vão estar com esteatose, com problemas no fígado, pelo um pouco de amido que ela consumiu, mas ela consumiu muita alimento ácido, muito sal na comida, pode gerar isso. Ela come muita proteína, e ainda vem o amido, porque eu mereço. É só hoje. É só meia hora de amido. Então, Gabi, quando a gente está pensando em deixar de comer açúcar, né? Em geral, na prática é assim: a pessoa escolhe um adoçante, e às vezes o adoçante ele vai fazer um papel pior do que o açúcar faria no corpo, né? E também na substituição tem essa questão do índice glicêmico, né? A gente ouve que açúcar de coco tem um índice glicêmico menor do que o açúcar comum, o açúcar mascavo menor do que o branco, mel tá mais ou menos aí no meio dos dois. Queria que você desse assim, umas dicas de substituição para adoçar, porque às vezes a pessoa, nesse momento, está dando conta de parar de botar o açúcar no café, mas não deixou de tomar o café ainda, né? Não quer mais botar o açúcar em cima da banana que come, sei lá. Aí, mas quer botar um outro negócio. O que seria uma substituição de fato bacana? Então,
Por exemplo, o adoçante, ele acidifica o intestino em até 300 vezes. Ele é um produto feito no laboratório, gente. Ah, o meu é estévia. É um produto feito no laboratório para rato. A gente, quando tem o açúcar da cana de açúcar, cana é uma planta, sabe? Ah, o branco é o melhor? Não. O melhor é o demerara, o menos modificado, né? O açúcar mascavo deveria ser o melhor? Deveria. O problema é que a indústria mexe muito, pinta açúcar branco de marrom. A gente sabe que tem várias situações, várias modificações, porque a fiscalização não é tão intensa assim. Eu não ponho minha mão no fogo por eles. O integral, a indústria ainda não conseguiu mentir, né? A menos que traga areia da praia. Mas eu, quando como, tá doce. Então, eu acho que tudo é possível. Então, assim, eu já comprei muito açúcar mascavo falso. Então, hoje deveria ser o melhor, é o mais rico em ferro e nutricionalmente. O açúcar, seja o açúcar do coco, seja o açúcar da cana, seja qualquer açúcar é acidificante. Então, a partir do momento que você usou uma quantidade maior, não importa qual seja, qualquer um dele tem um alto índice glicêmico, qualquer um dele vai alimentar fungo, vai te trazer uma candidíase em quantidade, se você estiver em desbiose. Se você estiver bem, a gente começa que não tem nada. Então, a microbiota é mais importante de tratar. Um adoçante, ele é modificado. Ele é um produto sintético. Ele é um produto que uma gota adoça o seu café, uma gota. Mas essa uma gota acidifica o seu intestino. Tem muitos íons de hidrogênio. Então, não vale, eu nunca vou defender. Eu prefiro que você coloque o açúcar. O que tiver mais em conta que couber no seu bolso, porque ele não é um produto, entre aspas, do bem, porque vai te acidificar. Gaste menos e use menos. Quanto menos você usar, melhor. Ah, Gabi, na banana é canela. Não vai botar em cima da banana, porque é fácil de tirar. E eu tenho pessoas que não tiram Compra do banana café. madura, né? Compra banana madura e congela ela, que ela fica super doce, porque o açúcar concentra. Então, assim, o ideal é a gente, do que a gente puder tirar, é realmente tirar. Agora, eu vou confessar para vocês, eu adoro café com açúcar. Eu não gosto de café, eu gosto de açúcar. Tô sendo sincera. Eu gosto do açúcar. Porque o dia que eu tomo café sem açúcar, eu não gosto de café. Então, eu adoro café com açúcar. Eu tomo café uma vez ao dia. Eu tomo a minha caneca de café, eu tomo meu suco verde e tal. Eu estou feliz, eu boto meu açúcar, mas eu ponho uma colher de chá de açúcar. Primeiro, quando eu sou louca, eu não vou botar 5, porque a mulher já tem aquilo, ela já botou uma, já ficou de olho. Então, eu ponho uma colher. Eu não fico comendo açúcar o dia inteiro, eu não sou uma baratinha, eu não sou viciada em açúcar. Põe açúcar no meu café, me dá prazer. Eu sei, eu tenho consciência sobre aquilo, eu sei que aquilo acidifica, a cafeína acidifica. É a melhor união? Não, é a pior união, café com açúcar. Porque eu tenho a cafeína e o açúcar, hiperacidez. Mas eu pago essa conta, me dá prazer, sou feliz, coloco um demerara. Eu adoro açúcar do coco por causa do gosto. Eu adoro mascavo pelo gosto, porque aí parece café da roça. Eu acho sensacional. E no almoço, não tem açúcar mais, eu vou comer super bem, não vai ter sobremesa, sabe? Não vou trazer, são as substituições. Gabi, eu adoro uma sobremesa, então vai para a hora do lanche. Não tenta fazer logo após o almoço. Vai comer, não vai tomar o seu café com açúcar, toma sem. E bota a sua sobremesa feliz. Escolham, a gente pode escolher. Gabi, mas eu gosto de café com açúcar, eu também quero sobremesa. Então, hoje você faça isso e amanhã evite. Porque tudo na vida a gente tem que escolher. A gente está trabalhando aqui, a gente queria estar na praia. E não pode, corona não deixa. E está todo mundo vivo. Então, nós podemos fazer as escolhas conscientes, respeitosas, mas se eu começar a tomar caneca de açúcar, de café com açúcar, aí chega na hora do lanche, eu vou fazer um doce, vou botar açúcar, e vai chegar na hora do jantar, daqui a pouco eu vou comer tapioca, que vai virar açúcar, vou entrar. Então, nessa quantidade de açúcar, a gente tem escolhas. Então, eu quero tomar o meu café com açúcar. Será que vale a pena eu, na hora do lanche, comer uma sobremesa que leva açúcar ou colocar o açúcar na banana? Ou vou colocar o açúcar no suco? Ah, mas o meu é de coco. Faz mal. Ah, mas o meu é da cana-de-açúcar. Eu prefiro do coco porque a cana-de-açúcar tem o glifosato, ainda pior ainda. Mas o açúcar é acidificante. Então, quando a gente paga mais caro por um produto, a gente pode pagar pelo gosto. Eu adoro açúcar do coco. O gosto é bom.
Mas a quantidade independente de se é do coco, se é da cana-de-açúcar, se é da beterraba, vai aumentar o índice glicêmico, vai gerar campo para o fungo, vai criar desbiose, vai prejudicar o fígado. E quando eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas, assim, porque eu como a minha insulina está muito alta. E eu queria muito deixar claro aqui para as pessoas entenderem que o pâncreas produz a insulina. Mas esse hormônio vive na via porta no fígado porque ele é o controlador. A insulina vai para o fígado na mesma hora. Pensamos juntos. Comeu, né, o polissacarídeo, se transformou e tal, até virar glicose. Quando ele vira glicose, ele vai para o fígado. Aí a insulina faz o quê? A insulina é o porteiro. Menino, guarda agora. Não, pode passar, vai para as células. A célula recebe. A insulina que fica assoviando e falando, pode vir. E não, volta para o fígado. Guarda na geladeira. E não cabe mais na geladeira, a geladeira está lotada. Então põe na geladeira do porão. Aí leva para a barriga, que é a geladeira do porão. Não cabe mais no fígado aquele tanto de açúcar. Porque não tem geladeira que caiba tanto açúcar assim. E quem controla isso é a insulina. É a insulina que fica apitando e assoviando. Você põe, ela que controla o metabolismo energético da gente. E ela está no fígado. Então, por exemplo, a proteína, o aminoácido. A gente comeu, transformou em aminoácido, vai para o fígado. O aminoácido vai lá, vai para o músculo e tudo. Tem muito. A gente não guarda na geladeira, não. Ele se transforma em glicose lá no fígado, para depois ir para o porão. Então, ele tem que virar açúcar. Toda proteína vira açúcar. Então, imagina esse coitado desse fígado, além do tanto de açúcar que vocês comem, e a frutose é a única substância que não é metabolizada no sistema digestório. É direto no fígado. Então, imagina um fígado, porque ele está botando tudo para virar glicogênio, tudo para virar triglicerídeo, e ainda tem que, coitadinho, produzir uma enzima para decodificar a frutose. Ele está muito doido. O fígado fala, e a insulina está assim, meu Deus do céu, agora eu tenho que controlar a frutose, porque agora a frutose vira glicose no fígado. Então também tem que trabalhar. A insulina é demandada muito mais pelo fígado do que as pessoas acharem que é pelo pâncreas. Todo nosso consumo diário alimentar vai demandar insulina. Mas se vocês se estressarem, também vão demandar insulina. Então, insulina é o cara que controla o metabolismo energético. Então, ela vai estar sempre envolvida nos nossos grandes aportes. Se você comer muito, você vai secretar muita insulina. Porque no final, tudo que tiver em excesso, o corpo metaboliza X. 2X, 1X vai virar reserva. Ele só metaboliza X. Então, tomar grandes suplementos, quantidades de suplementos, consumir muitos, essa parte mais ortomolecular, 5.000 I disso, de vitamina A, só intoxica o rim, só sobrecarrega, impede os sítios de adesão. Então, é sempre o equilíbrio. É a escolha, é a modificação da nossa conduta alimentar, é diminuir o consumo do açúcar e modificar as sobremesas, escolhendo alimentos que têm fibra, porque a fibra segura o índice glicêmico, é procurar as frutas mais doces, é saber usar, aproveitar o curso para poder aprender a fazer as sobremesas utilizando menos açúcar possível, utilizando o açúcar das frutas, porque elas têm fibra. E isso vai baixar o índice glicêmico e não vai sobrecarregar. E a gente inclui as frutas secas, né? Frutas secas, frutas frescas, todas as frutas são as tâmaras, a ameixa preta, a banana congelada, todas essas frutas, o mamão congelado, tudo adocica e fica mais doce, além de fazer aquela consistência de sorvete, a consistência de Danone, de mousse. Eu gosto muito do tofu, para poder dar consistência, como eu gosto muito do inhame também, né? Porque ele cria consistência de mousse e eu congelo muito as frutas, eu junto a ameixa preta, que eu acho que fica divina, a tâmara, que é perfeita, doce, doce, doce e tem fibra, e está trabalhando também essa motilidade intestinal, está melhorando, nutrindo as bactérias biogênicas.
Que aí não só adoça, né? Ele adoça e nutre, como a gente chama, né? Os doces que alimentam e nutrem, né? Exatamente. Adoça e nutre, cuida, né? Eu acho que isso é uma tecnologia fantástica. Porque até Fantástico. outro dia a gente doce era um aglomerado de farinha, manteiga, leite e açúcar, né? E hoje em dia a gente tem possibilidades incríveis usando fruta seca, fruta fresca, inhame, enfim, né? Não, e que tem mais de interessante é que a fruta traz a sua própria enzima, né? Então, ela tem uma enzima que vai acelerar, que eu contei no início do vídeo, sobre as enzimas, a função da enzima na quebra. Então, essas frutas já trazem suas próprias enzimas, que isso é o mais fantástico. Então, isso também já ajuda no processo de energia, de melhora, de decodificação. Então, tudo isso, o corpo é muito sinérgico, né? Então, quando você facilita para o corpo, ele te responde da mesma forma, com amplitude, com confecção de receptores, de nanoantenas. Então, eu acho que a fruta sempre vai ser o melhor caminho e a gente saber exatamente fazer o curso para aprender a usar. De que forma que fica gostoso, como que fica palatável, como que isso vai me trazer aquela sensação brigadeiro que eu faço, as crianças amam. É delicioso. Com leite de coco reduzido, e vocês vão aprender no curso, já tem vários. Então, assim, todo mundo gosta do doce, todo mundo tem esse prazer com doce. Eu não sou zero açúcar, nunca fui, porque eu não sou radical na vida. Eu acho que tudo que é radical é chato, a gente não leva por um longo tempo. Mas se eu escolhi aquele açúcar calórico que não vai ser bom para o meu. Eu escolho um momento do dia, ou então, poxa, eu escolhi hoje, amanhã não vou escolher, e vou procurar outros que vão me trazer o mesmo prazer, mas não vão gerar essa confusão. Então, Gabi, só para a gente ir fechando, a gente tem aí néctar de coco, mel, esses líquidos. Todo mundo adora. Mas isso não é o tema, não é gostar, né? Como é que ficam esses caras, ou um e outro, dentro dessa ideia aqui daquilo que a gente adoça, estando claro que o que a gente deve usar mesmo são as frutas. Olha, o mel é um grande prebiótico. Ele é maravilhoso para microbiota biogênica. As bactérias usam muito mel. Então, elas usam até uma colher de sopa, né? Agora, em cada refeição que eu vou usar, eu boto mel e espremo aquela garrafinha que eu comprei lá do Caro, que eu acho que é mel, aquele mel todo oxidado, processado, pasteurizado, que não tem nada de prebiótico. Mel pasteurizado, que é o que vocês têm em tudo quanto é lugar, tem nada, foi oxidado, morreu, ele não é mais um prebiótico. Então, o mel bom é aquele mel que vem com a colmeia, que tem as propriedades fungicidas do própolis, né, daquela colmeia, mas esse a gente tem que encontrar num apicultor ou num lugar de confiança, porque o mel que a gente compra no mercado é açúcar. Esse é açúcar, aumenta o índice glicêmico, não serve para nada. Mas se você tiver um bom mel, é um mel bacana para as crianças, sabe? Para a gente introduzir na banana, nos alimentos das crianças é ótimo, até uma colher de sopa. Ele é utilizado como prebiótico, mas ele vai ter um índice glicêmico e vai agir como açúcar para ajudar nos fungos. Então, quantidade é importante também. Mas a gente tem que ver néctar. Então eu uso néctar de coco. Hidrolisou. Como é que esse néctar foi feito? Pasteurizou, hidrolisou, morreu. Tem nada. Agora, eu uso coco ralado, a farinha do coco que eu fiz, eu acho maravilhoso, acho incrível, daquele coco, né, vivo. Então, depende da forma que a gente fez. Se a gente pasteuriza para matar as bactérias, a gente matou vida também, na alta temperatura. Agora, se a gente fez um processo em casa, eu bati o meu coco, tirei a fibra, porque aquela fibra adoça muito. Eu acho incrível, aquilo tem uma colher de sopa. Eu nem sei fazer. Quer ensinar? Então, é muito fácil. Você pega o coco seco, o coco marrom, você bate ele no liquidificador, você coa aquela polpa do coco, super adoça, você pode torrar ou você pode deixar ela ao sol, desidratando, né? Mas aí pode dar formiga e tal, melhor você torrar. Você torra por alguns minutos, vai sacudindo o tabuleiro e você vai transformando numa farinha de coco muito saudável, que é ótima para adoçar, e é ótima para botar em cima do mamão, em cima de frutas, e você usar também para hidratar com a chia.
no leite de coco, naquele leite que você fez. Eu brinco muito com as crianças, eu ponho as frutas picadas. Eu bato um inhame cozido com uma porção de fruta sem água, tá? Por exemplo, morango, 5 moranguinhos para um inhame cozido. Eu bato e faço uma mousse. Então, eu ponho a manga picada. Entre a manga picada e a mousse de morango, eu coloco a chia hidratada no leite de coco com a farinha de coco por cima. Coloco a mousse e em cima eu ponho uma geleia de morango, porque as crianças gostam de uma geleiazinha, com hortelãzinho picadinho assim e maçã em cubo. Fica bonito de se ver, fica muito saboroso, fica muito doce. Uma sobremesa chique, né? E sortida, porque eu tenho inhame, eu estou comendo morango, eu estou comendo manga, eu estou comendo chia, eu estou comendo morango, eu estou comendo tudo, eu estou comendo hortelã, que é bom para verme, que é o maior vermífugo que tem. Então, a gente pode trazer muita qualidade, muito sabor, muita nutrição num alimento só. E é gostoso. E é muito gostoso. E zero açúcar, assim, se a gente pensar. E total nutrição. E eu estou trabalhando muito a microbiota, eu trabalho baço, nesse momento eu trabalho intestino, as bactérias biogênicas, é muito saudável. Ai, Gabi, gratidão, aulão, como sempre. Maravilhoso estar aqui com você, Gabi Garfo Verde, no Instagram. Sigam essa mulher, ela é incrível, tem muito conteúdo, assim, muito além do que a gente imagina da nutrição, das questões quânticas, da saúde, enfim, ela é maravilhosa, está com a gente nos nossos cursos, parceira do Culinária Viva, estou cada vez mais querendo ela perto de mim em todos os meus trabalhos. E gratidão, Gabi, gratidão mesmo, viu? Ficaria aqui horas conversando com você, mas você tem hora, eu sei. Então, depois a gente marca outra. Muito obrigada, Ju. Conte comigo sempre. A gente não precisa ser radical, a gente precisa ser leve, mas ter entendimento, porque quem entende pode escolher. E o direito de escolha é muito importante hoje. Nesse momento, então, é muito importante. Muito obrigada. Pois é. Excelente recado. Foi bem amplo. Tá ótimo, querida. A questão, eu acho que isso passa pela educação também, né? Quando a gente se educa em qualquer assunto, a gente tem mais liberdade e a gente não fica preso, né, nem em radicalismos, nem em dogmas, nem no que o outro vai dizer. Né? Essa que é a nossa função aqui, ajudar as pessoas a se educarem para que elas possam fazer as próprias escolhas de uma forma flexível, mais natural possível, porque finalmente a gente acredita nisso, né, como construção da saúde. E é maravilhoso sempre ter você aqui com a gente, né? Beijo grande. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.